Fala, impressionadores! Bora para mais uma aula de VBA aqui no canal. Eu sou o Diego e o tema da aula de hoje vai ser Introdução aos módulos de classe aqui dentro do VBA. Foi um pedido de vocês, que é um tema interessante, que tem várias aplicações aí, vários benefícios que a gente vai ver alguns ao longo dessa aula. A gente não vai cobrir tudo sobre classe, até porque é impossível cobrir tudo sobre classe. Tem muita coisa, muitas aplicações, mas vocês vão me ajudar com as necessidades que vocês têm dessa parte de classes e eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários o que vocês quiserem ver de classe, que a gente vai vendo ao longo das próximas aulas. Agora, antes da gente começar, lembra de fazer o seguinte: like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, e o conteúdo está muito maneiro, tenho certeza que você vai curtir. E lembra que a planilha está sempre aqui na descrição e eu sempre também deixo um mini curso gratuito de VBA. Pode ser completamente variado o tema, mas muito interessante para você aprender e se desenvolver dentro do VBA. Dito isso, bora agora começar o conteúdo. Show de bola! O que são as classes dentro do VBA? Aqui eu peguei um exemplozinho e lembra que eu falei lá no início, eu não vou mostrar tudo sobre classe, muito pelo contrário, isso daqui é uma introdução, vai ser uma primeira visualização aí, um primeiro contato com essa parte de classes dentro do VBA, o que eles fazem, o que a gente pode fazer, o que seria possível fazer com as classes e por que a gente deveria utilizá-las. Alt F11 aqui para a gente ver, e nesse exemplozinho eu estou pegando funcionários e a gente vai ver como a gente vai usar classes para trabalhar com funcionários. Aqui eu peguei um exemplo meu com dados fictícios, Diego@gmail, 1 de 1 de 1900, financeiro, 1 de 1 de 2022, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. São os exemplos que a gente vai utilizar para a aula de hoje. Então são 7 características de um funcionário que a gente listou aqui. Alt F11 para a gente abrir o VBA e eu já separei aqui algumas vantagenzinhas para a gente utilizar classes, módulos de classe nos nossos códigos. A primeira delas é a forma que a gente tem de criar objetos dentro do VBA. Então, por exemplo, na aula passada e ao longo de outras aulas a gente criou objetos que eram navegadores. Quando a gente integrava lá com Selenium, a gente criava um objeto que era um navegador dentro do VBA. Ou a gente pode criar um objeto range, que é um intervalo que a gente sabe. A gente pode criar um objeto worksheet, que é uma aba dentro do VBA. Um objeto workbook, que é uma planilha. Então essa é a forma que a gente tem como criar os nossos próprios objetos e dar propriedades, funções, métodos, tudo que um objeto comum tem, a gente consegue fazer isso também através das classes. Então aí você já vê que abre um mar de possibilidades e de coisas que você consegue fazer. Outra coisa, é possível você aproveitar os códigos múltiplas vezes. Então, tudo que você escreve dentro de uma classe, aqui já é um spoiler. Temos uma classe aqui, classe funcionário. Você consegue exportar isso daqui, botão direito, exportar arquivo. Ele vai chegar aqui numa pasta qualquer. Vou abrir essa pasta, classe funcionário, salvar, substituir, pronto. Agora, se eu vier aqui e aqui eu estou na planilha, beleza. Aqui eu tenho classe funcionário. Se eu quiser agora jogar ele dentro aqui da minha macro, olha como é fácil. Pronto, eu consigo jogar isso daqui para qualquer outra planilha que a gente estiver utilizando e toda essa classe funcionário com tudo que tem aqui dentro, que a gente ainda não viu, vai ser exportado para essa outra planilha. Então isso daqui você consegue aproveitar esses códigos jogando para outras planilhas. Isso daqui, na real, seria o tópico de baixo, mas os códigos que você consegue aproveitar são tudo que você faz ali dentro. Então, vou abrir aqui dentro da nossa classe e a classe que a gente vai ver na aula de hoje tem tudo isso daqui, variáveis, tem algumas funções, tudo isso daqui você consegue aproveitar simplesmente criando o objeto que é a classe. Então, quando você usa a classe, você não precisa ficar escrevendo aquilo várias e várias vezes ao longo do seu código. É como se fosse bem como se fosse uma função melhorada, que você consegue organizar o seu código. As classes são um outro passo nessa direção de melhorar, otimizar e deixar mais organizados os seus códigos. Alterações dentro da classe também não afetam outros lugares, então você consegue vir aqui, mudar a função, mudar as variáveis e se der problema, vai dar problema aqui dentro da classe, você consegue corrigir isso. Não é algo que você vai mudar aqui e vai alterar alguma outra coisa ao longo dos seus códigos. E também essa nova classe pode ser utilizada quando você quiser em vários novos objetos. Então aqui a gente vai criar um funcionário que tem essa classe. A gente poderia criar o funcionário 2, 3, 4, 5 e todos eles são funcionários. Até porque a gente consegue criar diversas variáveis com range, por exemplo, com worksheet, com workbook. Não seria diferente de a gente poder criar classes. Então essas são só algumas vantagens aqui que a gente tem de usar classes, mas já adianto que é um tema mais avançado ali dentro do VBA. Por exemplo, a parte de classes dentro do VBA, você consegue fazer
quase tudo que você usa, as classes, não vou dizer 100% porque não é 100%, mas a grande maioria das coisas que você vai fazer utilizando as classes, você conseguiria realizar dentro do VBA sem utilizar essas classes. Você vai falar, Diego, mas por que a gente está usando classe então? Por essas vantagens e também porque ele vai deixando o seu código mais organizado, mais profissional, ele vai ficando mais robusto, porque tem tudo ali, é muito mais fácil você tratar com classes. Mas se for algo pequeno, uma análisezinha, um scriptzinho que você está fazendo, uma automação, algo que não exija tanta complexidade, não faz sentido você estruturar classes para tentar resolver isso. Então, que isso fique claro, tem suas aplicações? Com certeza. Tem suas vantagens? Sim. Mas muitas das coisas que você faz com classe, você pode fazer sem classe de forma mais rápida, dependendo do objetivo do projeto que você está fazendo. Então, é interessante ter isso em mente antes de começar a criar suas classes. Dito tudo isso, todo esse disclaimerzinho aí, vamos ver o que a gente vai aplicar aqui na aula de hoje. Como eu falei, vai ser uma introdução às classes, então a gente vai ter o primeiro contato, ver como é que a gente cria uma classe, como é que a gente usa, o que ela pode ter, o que ela pode não ter e por aí vai. Então vamos lá. Como é que a gente cria uma classe? Inserir módulo de classe. Ao invés de criar um módulo, a gente usa um módulo de classe e você vai ver que ela é muito similar com um módulo. E aí eu vou falando de algumas diferenças conforme a gente for utilizando. Então, inserir módulo classe, criei aqui uma classe e eu cliquei aqui, classe funcionário para dar um nomezinho para ela, assim como a gente cria um módulo e vem aqui e muda o nome dela. Perfeito. O que a gente tem na nossa classe funcionário? A gente tem que pensar que a gente está criando o objeto classe funcionário, que nada mais é do que um funcionário. E a gente tem que pensar, nesse nosso exemplo aqui, o que um funcionário tem? Ele tem 7 coisas, 7 características, 7 propriedades dele. Em uma classe, a gente consegue atribuir propriedades de algumas formas diferentes. A mais simples, lembrando que isso daqui é uma introdução aos módulos de classe, é simplesmente declarando uma variável pública. O que é uma variável pública? Uma variável que pode ser utilizada tanto aqui dentro do módulo de classe, como fora desse módulo. Então é uma variável que vale para toda aqui na nossa pasta de trabalho. Perfeito! Agora, o que a gente vai fazer? Pegar aquelas 7 características iniciais e a gente vai colocar todas elas como variáveis. Como é que a gente faz isso? Assim como se a gente estivesse fazendo dentro de um módulo comum. Então, public, nome as string, é uma variável chamada nome que vai receber um texto. E-mail, recebe um texto. Data nascimento, como uma data, porque ela vai receber uma data. Área, string, data de contratação, data também. CPF, é um número muito grande. Então é um número com várias casas ali, se não me engano são 11 dígitos que a gente tem no CPF. Perfeito, então o que a gente vai ter que fazer? As long, só que ele fica grande demais para ser apenas um long. Então a gente tem que colocar esse aqui, long, é a forma do VBA de pegar um número muito longo, e a gente coloca essa variável. Salário inicial, double, porque a gente pode ter casas decimais no nosso salário, nesse caso aqui não tem, mas ele pode vir a ter. E também salário atual, que é uma outra variável que não está nem aqui. Mas a gente pode colocar aqui também, se eu quiser, Ctrl V, salário atual. Atual, perfeito, duplo clique, a gente está aqui. Salário inicial, salário atual, vou deixar o mesmo, ou a gente pode deixar diferente. 1.500, por exemplo, para ter alguma diferença aqui. Show de bola! O que a gente fez? Assim que a gente coloca tudo isso daqui, eu vou comentar todo o resto, como se a gente tivesse acabado de fazer isso daqui e só tivesse isso. Então, comentei, então nada mais disso existe. Dentro de classe funcionário, eu só tenho isso daqui. Então, eu vou chegar aqui, e vou comentar tudo isso daqui para a gente ver como a gente interage também, Cliquei, perfeito. Primeira coisa que eu vou fazer, módulo, eu venho aqui, inserir módulo, perfeito. Crio aqui o nosso módulo, venho aqui, posso mudar o nome dele. Vamos criar uma sub. As subs são as nossas macros que a gente tem aqui e eu estou chamando de teste aula para a gente fazer a nossa macro das classes ou macro classes. Tanto faz o nome que você vai colocar. Primeira coisa que eu vou fazer, criar uma nova variável para alocar um funcionário, só que ela não vai ser uma variável simples, tipo um string, uma data. Ela é uma variável que armazena um objeto. Ela vai armazenar várias coisas. Então eu poderia colocar as classe funcionário, assim como a gente tem isso daqui, nome da variável as o tipo. Só que eu coloquei aqui um pouquinho além, as new, porque além de dizer para o VBA que a minha variável funcionário vai receber um tipo de objeto classe funcionário, eu estou dizendo para ele já colocar o objeto classe funcionário aqui dentro. Então, a diferença. Quando eu faço isso daqui, eu só estou falando para o VBA. VBA, pega um espaçozinho de memória e você vai guardar ele para a variável funcionário. Quanto de memória que essa variável funcionário vai gastar? A mesma coisa que
o objeto classe funcionário gasta. Perfeito. Quando eu faço isso daqui, além de eu dizer que eu acabei de falar, para ele alocar o espaço em memória, eu já pego esse objeto e já jogo aqui dentro. Então, funcionário já é um objeto classe funcionário. Show de bola. E se eu fizer isso aqui, ó, func, Ctrl espaço, ele vai preencher até o final, ponto. Repara, ele já me dá algumas propriedades. Lembra quando a gente faz algo do tipo workbooks, que são as planilhas? Ponto. Ele já me mostra todos os métodos, todas as propriedades, coisas que eu posso fazer. Mesma coisa que a gente tem um objeto agora. Funcionário, ponto. Repara, todas as propriedades que a gente tinha lá. E a gente pode preencher isso daqui, como a gente já tem um spoiler aqui embaixo. Então eu vou fazer isso daqui, ó. Tudo isso daqui que eu estou fazendo, ó, isso daqui eu já vou descomentar, ou tirar o comentário. Funcionário.nome vai receber o quê? Cells 21, a célula que está na linha 2, coluna 1, o valor dela. Perfeito. E-mail, joga lá. Data, joga lá. Preenchi tudo ali. E aqui no final eu fiz o seguinte, ó. Funcionário. Ponto salário atual, eu tinha colocado que ele vai receber funcionário ponto salário inicial. Só que como a gente já colocou aqui uma variável também, uma linhazinha, eu vou colocar lá, é o da coluna 8. Perfeito. Com isso daqui eu tenho o quê? A minha variável funcionário já tem todas essas propriedadezinhas aqui preenchidas. Então, ó, vou fazer tudo isso daqui e eu vou mostrar uma caixinha de mensagem com o nome desse funcionário. Funcionário, ponto, nome, message box. Vou colocar dentro de uma message box. Show de bola. F8 e vamos executando aos poucos isso daqui, ó. F8, F8. O nome do funcionário é Diego. Show de bola. F8. Já conseguimos mostrar isso daqui. A gente consegue preencher. Então, o primeiro ponto aqui de classes, ponto positivo, é a parte de organização. Se todos os funcionários têm exatamente essas mesmas coisas e você quer cadastrar diversos funcionários, coisas do tipo que você quiser deixar isso organizadinho, uma classe consegue fazer isso muito bem. Ah, Diego, eu poderia fazer sem classe. Perfeito, foi o que eu falei lá no início. Ele vai ser um passo a mais em organizar, deixar tudo dentro do mesmo lugar e você vai ter em um lugar só todas as variáveis que um funcionário tem, por exemplo, isso que a gente nem preencheu o resto. Lembra que a gente pode exportar e transferir isso daqui para outras planilhas. Show de bola! Agora imagina que eu queira calcular a idade desse funcionário. Como é que eu teria que fazer? Eu teria que escrever um código aqui dentro da minha macro para calcular a idade. Porque eu não tenho a idade dele, eu só tenho a data de nascimento. O que eu posso fazer? Lá dentro da classe, eu posso criar uma função também. Então, ó, duplo clique, eu vou criar uma função de calcular a idade. Só que a minha função de calcular a idade está em segundo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou jogar ela para cá. Perfeito. Agora a minha função calcular a idade está aqui no começo. Vou tirá-la do comentário. O que eu fiz? Public, que é uma função pública, então, ó, public function, assim como a gente tinha as variáveis públicas, eu quero uma função que possa ser utilizada em qualquer lugar. O que eu vou fazer? Calcular a idade, nome dela, as long. O que essa variável, o que essa função vai fazer? Ela, primeiro, vai me retornar alguma coisa que é um número grande, e aqui, ó, public function, end function. Tudo que tiver aqui dentro vai ser executado quando eu executar essa função. Primeira coisa, eu crio uma variável idade, e ela vai ser um número grande. Idade vai receber o quê? Uma continha. Qual que é a conta para a gente descobrir a nossa idade? A gente tem que pegar o dia de hoje menos o dia que a gente nasceu. Beleza. O que vai ser o resultado disso daqui? O número de dias que a gente tem vivo. Só que a nossa idade não é calculada em dias, é calculada em anos. Beleza. Divido esses dias pelo quê? 365. Aqui eu vou ter exatamente o número de anos que a gente tem. Só que vai estar quebrado. Então vai dar, sei lá, aqui eu não lembro a data que ele vai dar certinho, vai dar 122 anos, vírgula, alguma coisa. Só que a nossa idade nunca tem vírgula. A gente sempre arredonda para baixo. Então o que eu vou fazer? Worksheet Function, que a gente pega funções do Excel. Se você nunca ouviu falar em Worksheet Function, vou deixar aqui, ó, pedir para o pessoal da edição colocar um cardzinho com Worksheet Function para você. Show de bola! Essa aqui é a forma que a gente tem então de pegar funções do Excel. Worksheet Function, ponto, a função arredondar para baixo, é essa nossa continha, que vai dar 122,3 anos, só que eu quero cortar esse vírgula 3, então vou arredondar para baixo. Truncar aqui também funcionaria, que ele apenas tira as outras casas. E o que eu vou fazer? Arredondar esse número com 0 casas decimais. Perfeito, essa é a nossa idade. E depois eu vou fazer o quê? Mandar uma caixinha de mensagem dizendo o funcionário nome, que é a variável nome desse funcionário, tem idade, anos. Show de bola.
Então, ó, idade tá aqui, anos. Aqui ele vai fazer o textinho certinho dizendo quantos anos eu tenho. Agora, como é que eu uso essa função que eu acabei de criar? Que está sempre dentro de uma classe funcionário. Todo funcionário vai ter essa função ali embutida dentro dele. Módulo da aula, eu faço o seguinte, ó, funcionário ponto calcular idade. Ó, funcionário ponto. Além das propriedades, eu tenho o que também? Eu tenho as funções, os métodos que eu tenho ali dentro dele. Calcular idade, show de bola. E como ela não me pede nenhum argumento, ó, calcular idade não pede nenhum argumento. É só eu executar. Então, ó, F5, o funcionário Diego tem 122 anos. Ele executou o quê? Calc-idade, que é uma função que a gente criou dentro da classe funcionário. Perfeito. Então, como a gente viu, chegou aqui, ponto, a gente consegue alterar, primeiro, as propriedades que a gente tem, segundo, e até muda aqui, ó, o íconezinho, os métodos, as funções que a gente tem ali, ó, que ficam com essa corzinha. Nesse caso, a gente só tem calc-idade, porque o resto tá tudo comentado. Então, ó, classe funcionário, vamos ver as outras que a lógica vai ser exatamente a mesma. Então, ó, aqui a gente calculou a idade de um funcionário. A gente tinha o quê? A data de nascimento, mas a gente não sabia a idade. Show de bola, a gente calculou. A próxima função que a gente vai criar é calcular o tempo de contratação. Então, ó, vou até tirar esse comentário daqui. Show de bola. E a gente tem aqui, ó, a data de contratação, mas a gente não tem o tempo de contratação dessa pessoa. A gente tem que fazer uma continha muito similar à que a gente tinha com idade. Então, ó, funcionário, vou tirar do comentário isso aqui, ó, pum, e vamos lá. Public function, nome dela, não vai levar nenhum argumento também, ó, não tem nenhum parâmetro. Show de bola. DIN, dias contrate, que vão ser os dias que essa pessoa já está contratada pela empresa, quantos dias, há quantos dias ela foi contratada, que vai ser nada mais do que date, que é a funçãozinha que dá o dia de hoje, menos a data de contratação, show de bola. E aqui a gente vai dar o message box, e aqui, ó, data contratação é uma das propriedades. Então isso daqui já estava pronto lá. O funcionário, nome, foi contratado há tantos dias e aqui em dias. Ah, Diego, mas eu quero isso daqui em meses. A gente viu aqui como a gente pode fazer em anos. Para fazer em meses, a gente vai ter que dividir isso daqui por, isso aqui na verdade, dias por 30. Se eu quiser por ano, 365. Por semestre, divide por 180 ou 182, dividindo por quantos dias você coloca no semestre. E por aí vai. Vou chegar aqui para a gente testar, ó, mod aula, sempre bom dar aquele Ctrl B e F5. O funcionário Diego tem 122 anos, ok. O funcionário Diego foi contratado há 116 dias. Perfeito, tá tudo certinho. Beleza, então a gente calculou a idade, calculou o tempo de contratação, que são coisas que a gente tinha informação que a gente precisava, mas a gente não tinha informação final que a gente queria, que era esse resultado daqui. Beleza. Outra coisa que eu vejo aqui nos funcionários, ó, que tem nome, e-mail, data, área, data, contratação, CPF, salário inicial e salário atual. O que eu poderia fazer? Uma alteração na área desse funcionário. Então ele está em RH, quero mudar para financeiro. A gente pode fazer isso também lá dentro da nossa classe. Vou tirar isso aqui, ó, do comentário, beleza, e tá lá, alterar área, e repara só, pela primeira vez a gente vai passar um argumento. Então sempre que eu chamar a função alterar área, o que eu tenho que falar para ela? Qual é a nova área que você quer? Então no nosso caso a gente estava em RH, a gente quer ir para a área do financeiro. Então a gente, como nova área, a gente vai ter que passar financeiro. Como é que vai ser isso daqui? Alterar área, e aqui, entre aspas, eu vou ter que colocar financeiro ou alguma outra coisa do tipo. Beleza. DIN área antiga, por quê? Eu vou guardar a área atual em uma variável. Por quê? Você já vai entender por quê. Aqui, quando eu for mandar a mensagenzinha, eu vou dizer, ó, mudou da área antiga para a área nova área, ou a variável área que a gente já vai ter atualizado. Se eu não guardar a área antiga em uma variável, eu não vou conseguir dizer qual que era o antes e qual que é o depois, eu só vou ter o depois. Então, por isso que eu faço isso. A área antiga vai receber o quê? A área atual. Então, ó, já guardei a área antiga. E a área do nosso funcionário vai receber o quê? A nova área que a gente tem ali. Então, perfeito. Em duas movimentaçõezinhas, eu consigo guardar a antiga e consigo atualizar a nova. E eu vou fazer mais o quê? Atualizar lá na minha planilha, ó, na célula que está na linha 2 e está na coluna 4, eu vou colocar o quê? Ó, no valor dela, a nova área. Porque, ó, eu posso colocar aqui duas coisas, ou área ou nova área. Tanto faz, porque essas duas variáveis são iguais depois dessa linha daqui. Perfeito. E aí eu vou fazer meu message box, nome mudou da área tal para a área, nova área dali. Show de bola. Vem aqui, duplo clique, Ctrl B, ó, e aqui eu vou tirar isso daqui do comentário. E eu estou mudando para a área RH, mas aqui já está RH.
Não sei se já tinha mudado, mas aqui está RH, a gente vai colocar financeiro. Perfeito. Quando eu der um F5, vai calcular a idade, tempo de contratação e vai mudar a área para financeiro, a área que está nessa célula daqui. F5, 122 anos, 116 dias e mudou ali para financeiro. O funcionário Diego mudou da área RH para a área financeiro. Perfeito. Mais uma coisa que a gente pode fazer ali dentro de classe, que, como você já deve ter percebido, são diversas coisas e repito o negócio que eu tinha falado lá em cima. Nem tudo que você faz em classe, muito pelo contrário, quase tudo que você faz com as classes, você poderia fazer sem as classes, poderia fazer direto aqui. Por isso que eu falei, você está fazendo um códigozinho para fazer um scriptzinho simples, uma automação simples, algo muito tranquilo, não precisa entrar no mundo de classe, que você vai perder mais tempo estruturando as classes do que criando a sua automação. Entrar nesse mundo de classes que é um pouco mais complexo, mais organizado, faz sentido para projetos mais complexos, mais organizados, que envolvem diversas variáveis e coisas do tipo. Por isso que a gente está nessa parte de introdução a essas classes, que tem o seu objetivo mais avançado, mais para frente, mas é bem interessante saber como funciona também. Show! O último exemplo que eu separei aqui, mas repito, não é a última coisa que você pode fazer com classes, muito pelo contrário, dá para você fazer muita coisa com classes, como você já deve ter visto, mas o último exemplo que eu separei é um aumento de salário. Então eu tenho um salário inicial e eu vou falar para a função que eu tenho um aumento percentual. Então eu quero que ele pegue o salário atual, que não é o salário, pode ou não ser o salário inicial, e eu quero que ele aumente esse salário em 15%. Beleza, e ele vai fazer essa continha para mim e vai alterar, lógico, aqui no meu salário atual, que já está maior do que o salário inicial. Classe funcionário, classe funcionário, desço aqui, tiro do comentário, aumento salário é a minha função. Aumento PERC seria aumento percentual. E aí eu só chamei de percentual, beleza. E eu só chamei de PERC para ficar mais curtinho, mas você pode dar o nome que você quiser para variar. Aumento salário. O que eu preciso para executar essa função? Receber um percentual de aumento ali. Então, 0,15 ou 15%. Tanto faz, representa a mesma coisa. Vou colocar em uma variável um novo salário e eu vou fazer uma continha para como eu vou chegar nesse novo salário. Novo salário vai ser igual ao salário atual multiplicado por 1 mais o percentual de aumento, o aumento percentual ali. Diego, por que eu estou multiplicando por 1 mais o aumento percentual? Vamos lá. Salário atual multiplicado por 1 dá quanto? Salário atual. Beleza. Então, quando eu multiplico por 1 mais alguma coisa, eu estou pegando exatamente essa coisa, isso vezes isso, dá salário atual. Então, estou partindo do salário atual. Mas, quanto que é? Aumento percentual vezes o salário atual. Exatamente o aumento. Então, imagine que aqui seja R$1.000. R$1.000 vezes 1, 1.000. Mais R$1.000 vezes 0,15, 150. Então, 1.000 mais 150. O novo salário vai ser 1.150. Perfeito. Por isso que a gente sempre faz 1 mais a parte percentual ali. Esse 1 repete o base, onde a gente vai sair, e o aumentozinho ali percentual a gente acrescenta a esse 1. Então aqui seria a mesma coisa que multiplicar por 1,15, no caso do aumento percentual ser 15, multiplicado pelo salário atual, ele vai dar a nossa resposta, e eu estou colocando dentro de uma função do VBA, que é a função round. Aqui em cima a gente tinha usado a função rounddown, que não é do VBA, é uma função do Excel, por isso o worksheet function. A função round, que ela só arredonda, não é sempre para baixo, é aquele arredondamento padrão mesmo, é do VBA, então não precisa do worksheet function. Aí coloca lá round, a conta que a gente quer fazer, vírgula, quantas casas decimais eu quero, e aqui eu coloquei 0. Esse vai ser o nosso novo salário. Salário atual, atualizo o meu salário atual, porque ele vai ser igual ao novo salário, perfeito. E coloco lá na minha célula, linha 2, coluna 8, linha 2, coluna 8, perfeito, o nosso novo salário atual. E vou dizer o seguinte, o novo salário do funcionário tal é de salário atual. Beleza, só que eu coloquei um monte de coisinha aqui diferente, que foi o quê? Format, para formatar o que eu estou dizendo. Repara só, eu vou deixar sem essa formatação, Ctrl X para eu tirar isso daqui, e vou deixar só sal atual. Beleza? E vou fazer o seguinte, a módulo da aula e vou dar um F5. 122 anos, 116 dias, mudou da área financeiro para área financeiro, não fez diferença nenhuma. Ok, o novo salário do funcionário Diego é de 1.725.
Não está bonitinho como a gente tinha aqui. Então, para eu formatar uma informação dentro da minha caixa de mensagem, eu tenho que usar aquela partezinha, já vou comentar isso daqui para a gente não ficar alterando na mesma área, e eu tenho que colocar aquele format, que seria assim, ó. Como é que ele funciona? O que você quer formatar? Então, ó, format, abre e fecha parênteses. O que você quer formatar? Isso daqui, beleza. Qual é o código da formatação que você quer usar? Esse códigozinho daqui. Diego, como é que você achou esse códigozinho? Assim, ó. Vem numa célula que já tem a formatação que você quer, aperta Ctrl 1 ou vem aqui, ó, página inicial, formatação, mais formatos de número, ou Ctrl 1, você vai chegar no mesmo lugar. Abriu, você vem aqui, ó, já tendo a formatação que você quer, você vem personalizado e aqui ele vai te dar o código da formatação. Só que repara, essa formatação é bem complexa, tem um monte de casos, ó. Tem a parte positiva, a parte negativa, a parte que é igual a zero e várias coisinhas de formatação. Mas o que eu quero é só o principal para eu entender como formatar isso daqui. E como é que seria esse principal? É isso daqui, ó, rs, pá, vou copiar isso daqui, ó, e eu venho aqui, ó, Ctrl V e esse daqui eu vou tirar. Por quê? O que é esse daqui? Vou falando por partes. R-cifrão, ele já vai jogar o R-cifrão lá no seu texto, independente que tiver. Hashtags e zeros. O 00, ele vai pegar a parte de casas decimais. Então, eu estou dizendo que eu quero, ó, 2 casas decimais após a vírgula. E esse hashtag é a parte de separador de milhar. Então, aqui eu estou dizendo que eu quero usar o pontinho para o separador de milhar. O que é esse asteriscozinho daqui? Que eu quero formatar desse jeito, ó. Como é que é a formatação de contábil? Ele deixa o RS lá no canto e joga a parada no outro canto. Se eu não quero deixar assim, se eu quiser deixar como moeda ele fica, ó, os dois juntinhos. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar esse asterisco. Show de bola! Outro detalhe, isso daqui seria formatação em português. O meu Excel está em português, o seu provavelmente também. Só que o VBA ele está em inglês. E em inglês a gente troca. Ou seja, o separador de vírgula não é o separador de vírgula. O separador de casa decimal não é a vírgula, é o ponto. E o separador de milhar é a vírgula. Então, eu não sei se você já viu, mas em inglês, esse númerozinho ali de cima seria assim, ó, 1,725.00. A vírgula é o separador de milhar e o ponto é o separador de casa decimal. Então, a gente só tem que se atentar a dizer isso daqui para o VBA e aí ele vai entender que o nosso está em português direitinho. Ctrl B para salvar a planilha, módulo da aula, F5, 122 anos, 116 dias e 1984, porque era 1725 e eu fiz outro aumento de 15% e ele atualizou ali direitinho. Eu só tenho que voltar aqui com a formatação do jeito que ele estava e agora sim tá tudo certinho. Conseguimos todas as classezinhas aqui que a gente, todas as funções, as propriedades que a gente queria e executar tudo isso daqui. Então, uma outra coisa que eu acho muito legal de comentar é que, beleza, criei aqui um funcionário com aquela outra classe. Como eu tinha dito aqui nas observações das vantagens, eu posso fazer o seguinte, ó, din funcionário 2. E agora eu posso preencher todas as propriedades desse funcionário 2, posso fazer todas as funções que tem lá dentro do funcionário 2 e coisas do tipo. De novo, para projetos mais complexos, mais completos também, é muito interessante você saber como funciona e implementar as classes, porque fica tudo muito mais organizado. E lembra, você consegue fazer o que também? Botão direito, você consegue exportar esse arquivo aqui, ó, e eu consigo jogar ele aqui, ó, classe funcionário. Aqui eu já tinha salvo, ó, salvar, posso substituir ou não. O que eu vou ter? Exatamente essa classe dentro do meu dentro de um arquivozinho. E eu consigo transportar isso para qualquer outra planilha de forma muito fácil. Então, ó, eu consigo transportar para outras planilhas. Como é que eu faria isso? Ó, vou voltar lá para as minhas pastas. Beleza. Clico, arrasto, soltei. Pronto, já importei uma classe e todas as propriedades, todas as funções que eu tenho aqui já estão nessa minha nova planilha. Então essa é uma grande vantagem quando você tem algo que você usa em diversas planilhas, você tem um objeto mais complexo ali e você consegue, como a gente viu lá no comecinho, criar um objeto próprio. Porque uma classe nada mais é do que o seu próprio objeto ali dentro do VBA. Então, espero muito que você tenha gostado dessa aula, que foi uma introdução às classes, para você entender o que eles são, o que você pode fazer com elas. Mas, ó, tem um leque de possibilidades aí e eu quero que vocês me deixem, como sempre,
sugestões aqui nos comentários. O que você quer ver de VBA? Pode ser completamente diferente de classe, mas se for alguma coisa de classe, me diz aqui o que você quer saber junto com classes dentro de VBA aí pra gente fazer. Além disso, me diz, hashtag até o fim, Diego, pra eu saber que você começou e terminou essa aula. Eu sei que tem uma galera que vê as aulas do começo até o final. Like no vídeo, se inscreve no canal e eu te vejo na próxima aula.